Oi, pessoal. Meu nome é Maria Eduarda. Sou do segundo período do curso de Biotecnologia da Universidade Federal da Paraíba. E vim apresentar uma videoaula referente à disciplina de Química Orgânica 2, titulado Anti-Aromaticidade. Antes de falar do assunto propriamente dito, eu vou falar uma pequena introdução sobre os compostos aromáticos. Os compostos aromáticos são compostos altamente estáveis, com uma alta energia de ressonância. Usualmente é um anel conjugado de ligações insaturadas, é pouco reativo e só sofre reação de substituição e nunca de adição, assim como os alcanos. São considerados aromáticos aqueles compostos orgânicos que obedecem 3 regras. A primeira é obedecer a regra de Huckel. A segunda deve ser um composto plano e a terceira deve ser um composto cíclico. Entre as condições para o composto orgânico ser aromático está o composto ser plano e cíclico. Ou seja, cada orbital p deve se sobrepor a 2 orbitais p vizinhos, portanto, sendo planar. E todos os orbitais adjacentes devem ser alinhados de modo que a densidade eletrônica possa ser deslocalizada, ou seja, deve ter uma nuvem cíclica e ininterrupta de elétrons. Outra condição para um composto orgânico ser aromático é obedecer à regra de Huckel. O químico alemão Erich Huckel foi o primeiro a reconhecer que uma substância aromática deveria ter um número ímpar de par de elétrons na sua composição. E daí que veio a terceira condição para um composto aromático, obedecer à regra de Huckel. Ela determina que para uma substância cíclica planar ser aromática, sua nuvem π ininterrupta deve conter 4n mais 2 de elétrons π. Alguns exemplos de compostos aromáticos. O pirrol, que é o primeiro da imagem, é um composto orgânico heterocíclico aromático insaturado com anéis de 4 carbonos e 5 hidrogênios, formando um pentágono regular, sendo considerado cíclico, além de ser planar por conta da disponibilidade dos elétrons π, obedece à regra de Huckel, contendo pares ímpares de elétrons na sua composição. O cátion ciclopropenila é também aromático. É planar, é cíclico, tem correntes de elétrons e número ímpar de pares de elétrons. Feita a introdução sobre o assunto, vamos para o assunto propriamente dito da videoaula, que é a anti-aromaticidade. O termo anti-aromática foi proposto pela primeira vez por um cientista norte-americano, Ronald Breslow, em 1967, como uma situação em que uma deslocalização cíclica de elétrons é desestabilizadora. A antiaromaticidade é um sistema cíclico contendo simples e duplas ligações alternadas, onde a energia de elétrons π desses compostos é bem maior do que o seu cônjuge da cadeia aberta. Assim, os compostos antiaromáticos são estáveis e muito reativos, e muitas vezes distorcem-se fora da planaridade para resolver essa instabilidade. Compostos antiaromáticos costumam falhar na regra de Huckel de aromaticidade. Para ser antiaromático, deve ter pares de elétrons
devem ser cíclicas, planar e com um sistema conjugado de elétrons π. Os efeitos sobre a reatividade de compostos antiaromáticos. Os compostos antiaromáticos, muitas vezes sendo muito instáveis, podem ser altamente reativos. Para aliviar essa tensão, há a desestabilização antiaromática, que às vezes uma substância antiaromática sai da sua forma cíclica ou planar para outra forma, para se estabilizar. Como o ciclobutadieno, por exemplo. Ele dimeriza rapidamente, sem barreira potencial de energia, através de uma reação para formar um composto não planar, para o alívio da estabilidade, e é geralmente convocado com uma força matriz sobre essa reação. O efeito de compostos antiaromáticos sobre o pKa. A antiaromaticidade também pode ter um efeito significativo sobre o pKa, como por exemplo o composto linear 1-propeno. Ele tem um pKa de 44, relativamente ácido para um centro de carbono de sp3, pois o ânion alílico pode ser estabilizado por ressonância. No entanto, o ânion ciclopropenilo tem 4 elétrons π num sistema cíclico e, de fato, tem uma forma substancialmente mais elevada do pKa do que o 1-propeno, pois é antiaromático e, assim, desestabilizada. Embora existam multidões de moléculas na existência que parecem ser antiaromáticas no papel, existem poucos números de moléculas antiaromáticas na realidade atualmente. Isso é agravado pelo fato de que não se pode tipicamente produzir derivados de moléculas antiaromáticas, adicionando mais anéis de hidrocarbonetos antiaromáticos, porque a molécula, normalmente, perde sua natureza planar ou seu sistema conjugado de elétrons π e tornam-se não aromáticos. Alguns exemplos de compostos antiaromáticos. Letra A é o ciclobutadieno, um composto extremamente instável, tendo um tempo de vida curto, de 5 segundos no estado livre. É um composto antiaromático, pois é cíclico, planar, porém contém 2 pares de elétrons π, comprovando sua antiaromaticidade. A letra B é o ciclopentadieno. Devido ao carbono do anel hibridizado sp3, o ciclopentadieno não é aromático, pois não possui uma nuvem de elétrons π cíclica ininterrupta, ou seja, também não obedece à regra de Huckel, contendo 2 pares de elétrons. O ciclopropenil, a letra C, como os demais, também possui número par de elétrons. Antiaromaticidade pela teoria do orbital molecular. Por que moléculas planares com nuvens cíclicas ininterruptas de elétrons π são altamente estáveis, como são os aromáticos, se elas têm um número ímpar de pares de elétrons π, e altamente estáveis, os antiaromáticos, se elas têm um número par de pares de elétrons π? Para responder a esta questão, devemos retomar a teoria do orbital molecular. As energias relativas dos orbitais moleculares π de uma molécula planar com uma nuvem cíclica ininterrupta de elétrons π podem ser determinadas inicialmente ao se desenhar a substância cíclica com um dos seus vértices apontados para baixo, como mostra a figura. As energias relativas dos orbitais moleculares π correspondem aos níveis relativos dos vértices.
Os orbitais moleculares abaixo do ponto médio são orbitais moleculares não ligantes. Esse esquema é às vezes denominado artifício de Frost ou círculos de Frost, em homenagem a Arthur A. Frost, cientista norte-americano, inventor deste método. Note que o número de orbitais moleculares π é o mesmo que o número de átomos no anel, porque cada átomo do anel contribui com um orbital π. Os 6 elétrons π do benzeno ocupam seus 3 orbitais moleculares π ligantes, e os 6 elétrons π do ânion ciclopentadienila ocupam seus 3 orbitais moleculares π ligantes. Note que há sempre um número ímpar de orbitais ligantes, porque um corresponde ao vértice mais baixo e os outros entram em pares degenerados. Isso significa que substâncias aromáticas, tais como o benzeno e o ânion ciclopentadienila, com um número ímpar de pares de elétrons, π, têm orbitais ligantes completamente preenchidos e nenhum elétron em orbitais não ligantes ou antiligantes. Isso é o que dá estabilidade às moléculas aromáticas. Já as substâncias antiaromáticas têm o número par de pares de elétrons π. Portanto, ou elas são instáveis para preencher seus orbitais ligantes, como é o caso do cátion ciclopentadienila, como vocês podem ver, ou elas têm um par de elétrons π sobrando após o preenchimento dos orbitais ligantes, como é o caso do ciclobutadieno. A regra de Hund determina que esses 2 elétrons ocupem 2 orbitais degenerados. Os elétrons não emparelhados são responsáveis pela instabilidade de moléculas antiaromáticas. Identificação de compostos cíclicos. Como vocês podem ver, tem alguns compostos, alguns são aromáticos, outros são antiaromáticos e outros são não aromáticos. A piridina, por exemplo, apesar dos elétrons do hidrogênio formando pares de par de elétrons, ele é aromático, pois esses elétrons não compartilham-se com o anel. Com isso, a piridina é plana, cíclica, obedece à regra de Huckel, assim como o pirrol que eu falei anteriormente. Anéis com 4 carbonos e 5 hidrogênios, que é formando um pentágono regular, ou seja, plano. Obedece à regra de Huckel, contendo pares ímpares de elétrons, assim como o furano e o tilfenol. Porém, o ciclopropeno e o ânion ciclopropenílico não são aromáticos. Não obedecem à regra de Huckel. E o ciclopropeno é não aromático, ou seja, nem é antiaromático e nem é aromático. Obrigada a todos pela atenção.